A corrupção é a utilização de um poder público delegado, ou seja, exercido em nome do povo, em benefício particular, próprio de amigos, como sejam em Portugal os grandes grupos económicos. Os portugueses são permanentemente fustigados com impostos, as empresas são martirizadas com uma carga fiscal insuportável para alimentar um orçamento de Estado, que acaba de servir de manjedoura para alguns grupos económicos enriquecerem de forma obscena. A minha primeira medida como Presidente da República, se for eleito, como espero, é convocar extraordinariamente o Parlamento com um ponto único de agenda: uma estratégia global de combate à corrupção. Nesse âmbito, criarei também uma unidade de missão para avaliar todos os grandes negócios de Estado dos últimos 10 anos, muito em particular as parcerias público-privadas dos tempos do governo de Engenheiro Sócrates e as privatizações dos governos do Dr. Passos Coelho. O objetivo desta unidade de missão será repor a equidade nos negócios, e estou certo que em alguns dos casos terão que ser agora os privados a pagar indemnizações ao Estado. Os exemplos de violações da Constituição da República Portuguesa sucedem-se. O seu artigo 111 estabelece a separação e interdependência de poderes. Mas o poder legislativo foi capturado pelas grandes sociedades de advogados que legislam em função dos interesses dos grupos económicos a que estão associados. Como, no início de cada legislatura, a Assembleia da República transfere competências de produção legislativa para o Governo, em particular em matérias de maior relevância económica, como obras públicas, ordenamento de território, urbanismo, ambiente ou contratação pública. Logo de seguida, o Governo encomenda a elaboração das principais leis às maiores sociedades jurisconsultos. Estas constituem-se assim como o principal legislador, tecendo a malha legislativa em função dos interesses dos grupos económicos a que estão vinculados. A Constituição determina que o Estado tem que garantir um ensino básico universal, obrigatório e gratuito. E, no entanto, uma família que tenha um filho a estudar no 9º ano, só em livros escolares, gasta cerca de 400 euros por ano. Um presidente que, no seu ato de posse, jura defender, cumprir e fazer cumprir a Constituição, não pode permitir que esta situação se mantenha. Paulo de Moraes, professor universitário e investigador, tem dedicado a sua vida pública ao combate à corrupção. Fez parte do grupo fundador do capítulo nacional da Transparency International, Organização Internacional de Combate à Corrupção, e é perito da União Europeia e Conselho da Europa nesta matéria. É auditor de defesa nacional. Teve responsabilidades em áreas públicas como a solidariedade social e a defesa da lusofonia. Licenciado em Matemática e doutorado em Gestão e Engenharia Industrial, passou pela vida empresarial e foi vice-presidente da Câmara Municipal do Porto. A ser eleito Presidente da República, há 4 compromissos que para mim são sagrados: combater a corrupção, defender os princípios constitucionais que têm sido sistematicamente violados, afrontar permanentemente a mentira na vida política portuguesa e trazer, definitivamente, transparência para a vida pública. São os próprios atores do Estado que geram os mecanismos de corrupção. Eu podia escolher um exemplo qualquer, mas lembro das parcerias público-privadas. Quem fez a corrupção nas parcerias público-privadas não foram uns empreiteiros ou uns promotores de estradas que andaram a enganar o Estado. Não. Foi no seio da Assembleia da República, foi no Governo, foi nas ligações partidárias que se fez a corrupção das parcerias público-privadas. E seja eu Presidente da República, todas estas PPPs deixam de ser pagas no primeiro Orçamento de Estado. Se não houver comparador público, o que aconteceu em muitas das PPPs da era Sócrates, as PPPs são ilegais e, portanto, também não devem ser pagas. Algumas das PPPs não cumprem a Lei de Enquadramento Orçamental. O que é a Lei de Enquadramento Orçamental? É a lei que diz como se faz o Orçamento de Estado, se quiserem. O que é que pode entrar e não entrar no Orçamento de Estado. Ora, a Lei de Enquadramento Orçamental obriga qualquer organismo do Estado Central a, sempre que se envolve num projeto com responsabilidades plurianuais, também de forma plurianual fazer repercutir as despesas nos vários orçamentos. Ou seja, eu hoje contrato uma ponte que vai demorar 20 anos a pagar, tenho que meter isso no orçamento do próximo ano, etc., e durante 20 anos. Se o não fizer, ao não cumprir a Lei de Enquadramento Orçamental,
a PPP também é ilegal. Por isso, o primeiro passo que este Presidente tem que fazer é, faça tanta ilegalidade, faça tanta corrupção, usar o facto de elas serem ilegais para deixarem de ser pagas. A vida pública em Portugal é opaca, completamente opaca. E tem que ser transparente. Por isso, este Presidente da República irá muito rapidamente, isto tem que se resolver em 2 ou 3 meses, não é em 2 ou 3 anos, criar um sistema de acesso de informação pública aos cidadãos. Porque mesmo aquela informação que é formalmente pública não é escrutinável. Só aumentando a transparência e combatendo os mentirosos, nós conseguiremos também ajudar ao combate à corrupção. Corrupção cara, corrupção sistémica e corrupção que cria medo na sociedade tem que ser, obviamente, combatida. Só num caso como o BPN, os portugueses pagaram e irão pagar, no seu conjunto, cerca de 7 mil milhões de euros para um único caso de corrupção. Quando falamos de 7 mil milhões de euros, só para termos aqui uma ideia do que isso representa, estamos a falar da massa financeira que dá para pagar a quase toda a função pública quase durante um ano. Um promotor imobiliário que tenha 200 casas no centro de Lisboa ou do Porto, se tiver esses apartamentos em nome de um fundo de investimento imobiliário, está isento de IMI. Um partido político, que pode ter vários prédios, está isento de IMI. Algumas destas superfícies, como é o caso de Pingo Doce, se tiverem os seus armazéns em nome de um fundo de investimento imobiliário com sede no Luxemburgo, não estou a inventar, são casos concretos, está isento de IMI. Ou seja, os que têm grande património não pagam IMI, os que têm pouco património pagam IMI. Pior, hoje acontece uma coisa violenta em Portugal, que é, há famílias que pagam o seu IMI e pagam ao banco o valor da sua hipoteca, a renda. Se por uma razão qualquer ficam os dois desempregados, têm que entregar a casa ao banco, o banco que recebe aquela casa deixa de pagar o IMI, que eles pagavam na mesma propriedade. Isto é inconcebível. A Constituição é um instrumento de defesa dos cidadãos face às arbitrariedades do Estado. E compete ao Presidente da República ser o guardião-mor da Constituição. Em termos práticos, como é que este cidadão, que aqui está perante vós, Paulo Moraes, vai resolver o problema? Cumprindo a Constituição mais uma vez. Não há riqueza maior do que viver num país sério. Porque quem vive num país sério sabe que, trabalhando e sendo sério, ao fim de muito pouco tempo recupera todo o seu património. Há um instrumento fundamental em Portugal para a defesa dos cidadãos e combate à corrupção. Chama-se Constituição da República Portuguesa. Mais do que armas na polícia, mais do que investigadores na polícia judiciária, mais do que cadeias, o que nós precisamos é que cada português pegue na sua Constituição, a leia e faça exercer os seus direitos. Se acharem que a corrupção é o maior problema do país, devem eleger-me para que este problema possa efetivamente começar a ser atalhado. Portugal, enquanto nação, é uma coletividade, se posso usar a expressão, que tem uma identidade e uma unidade, a tal unidade e universalidade que falava o Agostinho da Silva, que pertence a estes que estamos aqui na sala, mas também aos nossos antecessores e aos nossos vindouros. E eu teria pena que daqui a 50 anos se lembrassem desta geração como uma geração que vendeu isto a patacos a chineses e angolanos e permitiu que uma classe política corrupta tivesse destruído um património com 900 anos. Candidato-me a Presidente da República porque acredito ser o melhor candidato para promover a regeneração de que Portugal precisa. Sei o quanto a corrupção tem minado a democracia e a própria qualidade de vida dos portugueses. Vejo todos os dias nos desempregados que são tratados quase como criminosos em Portugal, nas famílias que têm de recorrer a cantinas sociais para terem uma única refeição, vejo na classe média que é fustigada com impostos e nos pequenos e médios empresários martirizados com obrigações fiscais. Por isso, apresento-me aos portugueses como o candidato que quer cumprir o artigo 1º da Constituição, o que defende a dignidade da pessoa humana. Combater a corrupção e fazer cumprir a Constituição são os meus compromissos. Compromissos para devolver aos portugueses o que a eles verdadeiramente lhes pertence, a riqueza do seu país. Vota Moraes, que os tempos são tais e o tempo não é de ninguém. Oh!